Empate aqui, no meio-campo aqui, Patrícia Lopes, BIM Esportes. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Bem, eu vou tocar de novo aqui numa tecla do Daniel Alves, porque você fez um trabalho, né, a longo prazo, convocou mais de 80 jogadores nesse ciclo. Só que um dos trend topics agora do Twitter é o assunto Daniel Alves. E não havia, assim, um clamor popular, né, por algum jogador. Talvez, assim, antes pelo Pedro, mas o Pedro está na lista, foi convocado, né, que ele vem jogando bem. Mas aí eu estava vendo agora aqui uma enquete. Você aprova a convocação de Daniel Alves para a Copa? 89,7% não e apenas 10,3% sim. Então, essa convocação do Daniel Alves... como é que você vê isso do popular, né? Das pessoas reclamando dessa convocação do Daniel? Só, se quiser dar uma pausa aí... Para aí. Boa. Assim, eu acho, a pergunta, não tem nenhum questionamento, nenhuma coisa errada na pergunta. Não. Ela disse que havia um clamor popular por um jogador que estava na lista. Isso. E depois disse que não tem nenhum... Não, e isso é um ponto interessante. Você não tem nenhum nome que você diga que absurdo esse cara não está, nem para a posição do Daniel. O absurdo é o cara que está. Exatamente. Né? Então, mas é isso que eu tô falando. Nem para a posição do Daniel, mas você tem um nome. Mas a gente também pontuou aqui que não tem esse nome também, e a comissão técnica da seleção não trabalhou isso ao longo do ciclo. Mas ela pontua bem. Ela fala, havia um clamor por um jogador e não há por um outro. O grande debate é o Daniel Alves. E ela usa uma enquete que ela pegou ali, que poderia ter sido a nossa. Não, o percentual bateu próximo com o que a gente fez poderia aqui ter sido na nossa a enquete que aqui da live. A gente fez aqui era o quê? 70-30. Ela só quis dizer assim, olha só, você colocou, você usou tantos jogadores no ciclo, e, pô, tinha lá o clamor do Pedro, que acho que a gente pode até debater. Eu acho que o nome do Gabigol não está sendo hoje colocado como um cara que absurdo. Acho que também é culpa dele, porque ele parece que cortou o Gabigol assim antes da hora, né? Então meio que a gente já tinha aceitado que o Gabigol não ia estar. Mas esse é um outro debate. Vamos até falar disso já. E aí ele vira e fala assim, ela fala, olha, o que está acontecendo de reação é uma rejeição enorme ao nome de um cara que você convocou. Sim. Como é que você vê isso das pessoas não gostarem? Normal. Ela não quis dizer assim, ó, essa enquete aqui... ela torna impossível a tua convocação. Ela só usou como uma ilustração. Como uma ilustração. Ela só para ilustrar, né? Exatamente. É uma amostragem. Até porque essa enquete ela não tem valor científico. Ela é um levantamento. Ela é uma ilustração. Não, e o Tite, até na resposta que a gente vai ouvir, ele fala, poxa, mas isso não quer representar necessariamente o todo da população brasileira. No que ele estava correto. Essa pesquisa não tem caráter científico. E, de fato, as pesquisas, que tem toda uma metodologia científica e tal, elas também pegam por amostragem. Elas não ouvem 200 milhões de pessoas. Mas é que ela pega... não houve 200, porque senão seria um censo, né? Exato. Se você quisesse perguntar para todo mundo do Brasil que achou, aí seria um censo. Que está até rolando, inclusive. Mas ali tem um... E responde o censo, que é importante. Mas ali tem um recorte de... ser compatível com o número de mulheres e homens, ser compatível com uma faixa etária, com nível de escolaridade, faixa de renda. região. Então tem todo uma ciência. Pesquisa é uma ciência. Não é o que ela... Mas ela só pegou para dar uma ilustrada. Uma enquete. Exatamente. É um termômetro ali inicial, instantâneo. E aí o Tite, eu acho que ele foi mal em vários pontos na resposta, a gente vai começar a ouvir aí. Vai lá. Patrícia, boa tarde. Tu não quer fazer uma pergunta tua só e não pegar esse é o primeiro ponto. Dá um pause aí. Esse é o primeiro ponto e é o pior deles. Pode parar, por gentileza. Esse é o primeiro ponto. Ele começa a pergunta é muito dela. mal. A pergunta é dela. A pergunta é dela. Mas vem cá, gente, espera um pouquinho. E se não fosse? E se não fosse? Exatamente. Sabe, isso é um negócio que não é... Pô, eu não... deixa eu... não é gentil, assim. Ele foi mal. Ele foge do padrão. Foi mal. Ele foi mal. Foge do padrão estabelecido pelo próprio Tite na relação com a imprensa. Ele não costuma reagir assim. Extremamente infeliz. Eu não acho que ele tenha sido deselegante, mas ele foi mal no argumento dele. Ele foi desculpado. Eu acho que ele foi mal no argumento dele. Ele foi muito mal no argumento dele. Eu acho que ele resvalou na grosseria. Porque a pergunta era dela. Vamos lá, vamos continuar. Que referência é o Twitter com quantos milhões de torcedores brasileiros nós temos? Isso aí eu acho legal. E eu não tenho, eu não vim aqui
para agradar as pessoas. Não dá para colocar o Twitter como a régua da sociedade. Tudo bem, né? Pode convocar baseado no Twitter. Isso. A sequência da resposta é muito boa. Eu não sei que percentual é do povo brasileiro. Por que eu vou me remeter a eles? O que eu posso fazer? Isso eu faço. Eu respeito opiniões divergentes. E eu não estou aqui para convencer todas essas pessoas. Eu não tenho essa pretensão. Ele está ótimo. E não quero. A explicação é boa. Não quero. Olha, eu só quero dar dados informativos, verdadeiros, para que as pessoas façam a sua própria análise e democraticamente. E aí a gente vai ter que discutir também os dados que ele trouxe. É nossa função aqui passar. Eu acho que já foi aí, basicamente. Agora, acho que já... É porque no final ele alfineta novamente. Ele volta, mas ele fala a mesma coisa, né? Fala, faz a sua pergunta. E aí ela vem falando, não, mas a pergunta é minha. Daqui a pouco, de quantos milhões de brasileiros a gente possa... Eu não sei a população. O debate não era, o debate não era se foram 89, ou 86, ou 80, ou 10%. O que ela quiser, olha, a reação que mais vai te impactar é a do Daniel Alves. Como é que você vê isso? Não, o que ela quer. Como é que você vê isso? A pergunta dela é: o nome do Daniel Alves não foi bem recebido pela opinião pública. Ponto. O que você tem a dizer para essas pessoas? E o Tite se apegou à questão do e quando ele diz, eu não convoco para satisfazer o Twitter, ele está com razão. Se ele pudesse falar. Bom, enfim, agora já foi, mas ele poderia falar. É o nome do Daniel Alves o que está pegando? Quer dizer, então, é o nome de um lateral direito e tal? Só esse? Pô, então a convocação foi ótima, gente. Foi ótima. Ele poderia jogar a favor dele. A convocação dele de 2018, a gente estava aqui. Tyson, tá maluco? Cacete. Então, assim, e tirando um ou outro, que a gente pode aqui, o ciclo, eu acho que no ciclo o Dudu tinha que ter sido chamado, o Scarpa tinha que ter sido chamado, o Rafael Veiga em algum momento tinha que ter sido chamado, o Gabriel